Muito bem, meus amigos, programa Levante a Voz, a linha direta com o povo. Nós estamos agora ao vivo pela TV RBR, também pelo blog do Valente. Você pode ouvir, pode ver também essa entrevista. E encerrando a rodada desta semana, o candidato entrevistado é o senhor Humberto Leite. Humberto, a nossa primeira pergunta, nós dirigimos aqui a todos a decisão da Justiça. Temos informações até que já foi proibida, né? Houve aqui o promotor ontem da entrevista pedindo a proibição das carreatas políticas devido a confusões que tivemos no domingo nas ruas da cidade. Sua opinião sobre isso, Humberto? Você concorda com a proibição das carreatas? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. Bom dia a você, Léo Valente, Reginaldo Silva, a todos que estão nos acessando através da TV RBR. É com muita satisfação que aqui me encontro cumprindo determinação da Justiça Eleitoral nessas entrevistas, nesta emissora, e tenho a dizer ao povo de Santo Antônio de Jesus que é uma pena. Foi tão bonito a nossa carreata no dia passada, muita gente, muito movimento, muita alegria, atravessamos as ruas da cidade com muitos aplausos, todo o nosso povo nas ruas nos aplaudindo, e eu cheguei até a ficar cansado de tanto cumprimentar as pessoas nas ruas. Mas é claro que também houveram alguns exageros também quando da nossa carreada. Ela foi travada ali na altura do Sesc e também na altura ali da Praça do São Benedito. Mas mesmo assim conseguimos chegar até a praça principal da cidade, fizemos uma grande festa com pelo menos 10 mil pessoas na praça. Então foi muito bonito. A carreata do nosso adversário, pelo que eu pude ver também nas fotos, que eles postaram mais de 500 fotos nos blogs, também foi uma carreata muito alegre. Eu não sei por que eles estão reclamando tanto. Está todo mundo sorrindo, muitos sorrisos. Agora parece que na rua não tinha muita gente para aplaudi-los. E isso deve ter deixado a eles aborrecidos. E eles estão fazendo muita confusão, fizeram muita confusão, e a Justiça acabou por suspender essas carreatas, que para nós não importa. Importa que o nosso povo vai continuar nos acompanhando agora em passeatas. Vamos promover algumas passeatas em Santo Antônio de Jesus e com certeza o nosso povo vai nos acompanhar pelas ruas de Santo Antônio de Jesus. Bom, um dos argumentos do pessoal é de que teria sido alguma coisa programada, o pessoal se queixou de que na entrada dos veículos, dos carros, os eleitores, né, de Humberto Leite teriam atrapalhado. Você teve conhecimento disso? Nas fotos que a gente tem visto na internet, não vi nada de ninguém pedindo passagem de ninguém. Era bom eles mostrarem, já que eles têm possivelmente essas fotos, mostre para a gente ver até quem foram as pessoas. Durante todo o domingo estive na zona rural, tem fotos minhas na zona rural, na região da Casaca de Ferro, depois fui ao Cuscuz, fazer reuniões com aqueles moradores daquela localidade, depois fui à Baixa do Morro, fui ao Morro e terminei meu dia de domingo no Comum do Rio da Dona, depois ainda voltei pela Boa Vista. Então foi um dia total de trabalho para mim e consegui com isso que meu nome fosse ainda mais divulgado pela zona rural de Santo Antônio de Jesus. Para mim, me surpreendeu saber o que aconteceu na cidade. Mas mostre as fotos, mostre aí o que realmente aconteceu. Eu acredito, meu querido Léo, que o que aconteceu é a desaprovação que o povo tem da atual administração. Então, eles demonstraram isso nas ruas. Eu, quando passei, fui aplaudido. Eles, quando passaram, parece-me que foram vaiados. E isso os deixou muito desmotivados. O que está fazendo a candidata do prefeito, do senhor Delcio Mascarenhas, ficar fazendo um chororô pelas ruas da cidade. Eu até pretendo responder, agora minha voz já está um pouco melhor, até ontem a minha voz estava falhando, e eu devo responder a tudo isso que ela está fazendo aí conosco a partir de hoje. Bom, Reginaldo Silva também trazendo aí a sua participação. Reginaldo, sua pergunta. Ok, bom dia ao candidato Humberto Leite. Após essa necessária avaliação das carreatas e até da decisão judicial, que a gente espera a oficialização dessa informação, um pouco a respeito da questão dos planos para um eventual governo de Humberto Leite. Eu quero saber quais são os seus planos, os seus projetos, a forma de ordenamento desses loteamentos que estão se abrindo em Santo Antônio de Jesus. A gente observa que a cidade tem possibilidades de crescimento no seu entorno, podem ser abertos novos loteamentos,
aqui em Santo Antônio de Jesus, mas o que é que o senhor pensa no que diz respeito ao ordenamento desses loteamentos para que eles não sejam abertos de qualquer forma, com prejuízos até para as casas que já existem, os logradouros que já existem e para os moradores desses loteamentos futuros? O problema é segurança. Eu acho que cada um está buscando a sua segurança, mas a gente tem que pensar também na cidade. A gente não pode travar a cidade, fechar o crescimento da cidade em alguns pontos. Então, na nossa administração, é um ponto que a gente pretende encarar exatamente esses problemas. Mas hoje, todos os loteamentos eu conheço, não está travando a cidade está crescendo. Eu pretendo, inclusive, na nossa administração, construir avenidas ao redor de Santo Antônio de Jesus, para que a gente estenda esse crescimento até ao Benfica, até outras regiões da nossa cidade de Santo Antônio de Jesus. Eu acredito que a gente vai ordenar melhor, só vamos admitir um condomínio fechado que não prejudique o crescimento da cidade naquele setor. E hoje eu tenho observado que isso não existe ainda. O Nocop está lá fechadinho, não tem para onde a cidade crescer para aquele lado. E assim sucessivamente. Mas na nossa administração a gente vai cuidar e vamos legislar, fazer leis no sentido que isso seja preservado. O crescimento da cidade não pode ser impedido. Outro problema que se encontra, Humberto, nesses loteamentos, muita queixa que se vê, é em relação ao fato de que as pessoas loteiam, mas não colocam nenhuma estrutura suficiente, né? Ou prometem e não fazem. Durante a construção, a prefeitura libera a obra sem fiscalizar, se colocou infraestrutura, e depois das casas loteadas, tudo feito, o problema passa a ser da prefeitura, porque o povo vai cobrar a prefeitura, ou seja, não há um esclarecimento antes. A prefeitura liberou o loteamento e depois calçamento, rede de esgoto, tudo isso passa a ser um problema da prefeitura. Isso a gente tem que rever, não pode mais acontecer. Os loteamentos que estão sendo aprovados hoje, eu acredito que já está tendo esse cuidado, que a gente está vendo ali na região da Maria Preta, muitos loteamentos já pavimentados, mas na periferia mais da cidade, onde os lotes ainda não têm um valor muito grande, então isso não acontece. Eles estão deixando os lotes, como o Recanto do Prazeres e outros, que hoje, apesar de que hoje é que eles estão habitados, né, o investimento público agora tem que ser grande. Mas nós vamos cuidar disto. O Código de Postura Municipal é um código atrasado, tem mais de 20 anos, e nós vamos rever todo esse plano diretor de Santo Antônio de Jesus, e nós vamos atualizar para os momentos de hoje, para o crescimento da cidade e para o crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil, o crescimento da Bahia e também o crescimento de Santo Antônio de Jesus, que ela não pode ficar para trás. Algumas cidades aqui da região estão crescendo muito, como Valença, Cruz das Almas e Amargosa. Então vamos cuidar de Santo Antônio de Jesus para que a gente não perca espaço para os outros municípios. Muito bem, Reginaldo. Mas o questionamento, Reginaldo. Bom, Humberto, eu quero questionar no âmbito cultural. Nós temos em Santo Antônio de Jesus um número de músicos incontável. São muitos músicos aqui em Santo Antônio de Jesus, mas nós não assistimos aqui a festivais de música, salvo o festival que é realizado pela Direc 4 com alunos da Rede Estadual de Ensino, realizado pela Secretaria de Educação do Estado. Existe alguma proposta para a realização de festivais de música aqui em Santo Antônio, seja para a divulgação dos músicos que nós já temos, seja para a formação de novos músicos a partir dos adolescentes, dos jovens? Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, quando fui prefeito de 88 a 92, o Centro Cultural funcionava. Era aquele mesmo que hoje está sendo reformado, está sendo pintado. E lá nós fazíamos festivais, promovíamos festivais de música, de poesia, de poemas, dissertação, todas as manifestações culturais a gente fazia festival aqui em Santo Antônio de Jesus. E naquela época surgiram grandes artistas que praticamente são os mesmos de hoje. Esses mesmos artistas que hoje estão reclamando o Centro Cultural, eles são os mesmos de quando eu fui prefeito. Então a gente pretende reabrir o Centro Cultural e botá-lo para funcionar, para que ali seja a casa do artista santo-antoniense em todas as suas modalidades. Humberto, nós vamos deixar uma pergunta para depois do intervalo. Muita gente questiona, seus opositores, gente do povo mesmo, de que eles acusam que você não conhece bem os problemas da cidade por não morar aqui. E a pergunta que fica é, por que Humberto Leite, que quer ser prefeito do município,
né, já disputou eleição aqui por 2 vezes para prefeito, já disputou para deputado, não vem morar na cidade. Qual é o entrave para isso? O senhor vai responder a gente depois do nosso intervalo. A gente volta já, dando sequência à entrevista dessa última rodada, essa última entrevista da rodada desta semana com o candidato Humberto Leite. Nós já estamos de volta, meus amigos, dando sequência à entrevista com Humberto Leite. Eu havia deixado antes do intervalo a pergunta sobre o fato de que a alegação que se faz de que o senhor não mora aqui na cidade, estaria aqui sempre finais de semana somente. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, tem hora que eu dá vontade até de sorrir. Eu fui candidato a prefeito em 2004, 2008. Desde 2004, janeiro, que eu moro em Santo Antônio de Jesus, trabalho fora, sou funcionário do DERBA. Eu não vou deixar o meu trabalho para agradar meus adversários. Aí eu não teria condições de botar alimento na minha casa. Então, trabalho e moro aqui, eles sabem até onde eu moro, porque já me visitaram. Eu moro na Rua Esperança, na Maria Preta, já morei no Inocop, já morei em alguns lugares aqui em Santo Antônio de Jesus. Sempre em Santo Antônio de Jesus. Trabalho fora, agora estou licenciado, tendo em vista que sou candidato. Pretendo me aposentar, já tenho tempo, mas não queria chegar candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus como aposentado. Eu acho feio, tenho condições ainda de trabalhar muito na minha profissão de engenheiro civil do DERBA. Sendo eleito prefeito de Santo Antônio de Jesus, com certeza irei me aposentar do Estado para poder exercer minhas funções de prefeito. Agora, meus adversários morrem de medo de Humberto Leite e ficam criando embaraços nas cidades em que eu aqui não moro. Como é que a pessoa não mora em Santo Antônio, vem numa eleição, tem 18 mil, na outra eleição tem 22.200 votos, na terceira, com certeza, serei eleito prefeito de Santo Antônio de Jesus. O povo de Santo Antônio me conhece, me vê aqui constantemente e não vê o prefeito. Eu ando em Santo Antônio de Jesus por um lado e para o outro há anos e dificilmente encontro seu prefeito pela rua. E outras autoridades da prefeitura pouco encontram aqui pela cidade. Então isso é uma bobagem que eles dizem, tentando tumultuar o jogo político de Santo Antônio de Jesus, que no meu caso não está funcionando, porque sempre sou muito bem votado, porque tenho um trabalho prestado ao povo de Santo Antônio de Jesus. Muito bem, Reginaldo. Ok, Humberto, nós temos aqui em Santo Antônio de Jesus hoje 2 universidades públicas, né? A UFRB e a UNEB. A UNEB foi a primeira delas. E a gente sente que, às vezes, a UNEB precisa de mais apoio, até do poder público municipal, até em nível de estrutura, alocação de locais para... A UNEB, por exemplo, tinha suas aulas do mestrado fora da universidade. Agora, me parece que estão construindo o prédio para o mestrado ali no próprio departamento da UNEB aqui em Santo Antônio de Jesus. Como numa eventual gestão de Humberto Leite, a UNEB poderia ter mais apoio, bem como a UFRB, bem entendo também. Com certeza. É a nossa primeira universidade, total apoio à UNEB, até porque ela é melhor localizada, muito bem localizada dentro da cidade. Isso já é uma grande vantagem para a UNEB. Já o UFRB, infelizmente, ficou num local de hoje muito congestionado. Essas carreatas agora demonstraram isso, o engarrafamento naquela região, as ruas foram mal programadas, são estreitas, ninguém há 20 anos atrás, até quem calçou o cajueiro fui eu, a Viriato do Lobo também. Mas só que naquela época ninguém imaginava aquele crescimento que está tendo aquela região. Então já está na hora da gente, na nossa futura administração, fazermos essas avenidas que irão socorrer realmente aquela região. A nossa universidade hoje está trancada, a gente para chegar lá com muita dificuldade, os coletivos, só esses pequenos mesmo é que chegam lá com maior facilidade. E nós vamos com certeza também fazer uma parceria muito boa com a UFRB, que a gente quer o progresso e o desenvolvimento para Santo Antônio de Jesus. Muito bem, candidato, em relação ao secretariado que o senhor pretende montar caso seja eleito, claro que ninguém vai esperar aqui que o senhor diga, até porque está no processo eleitoral, mas qual o critério que o senhor deve utilizar? Porque tem prefeito que utiliza o critério bastante político, das lideranças que têm muitos votos, tem político que é técnico também, mas nem sempre é assim, e tem secretário ou tem executivo, tipo a presidente Dilma, que tem um perfil de nomear mais pessoas técnicas, né? Pouco conhecidas de disputas eleitorais, mas são técnicas, competentes dentro da sua área e até com menos vícios políticos, né? Qual será o critério que o senhor vai utilizar? Melhor para Santo Antônio de Jesus. Acho que o técnico é o melhor.
nós vamos escolher a capacidade de cada qual, vamos pegar o currículo de algumas pessoas aqui da cidade, examinar, não só eu, mas como o grupo que está me botando na prefeitura, escolher o melhor para Santo Antônio de Jesus. Aquele que não atender aos interesses do povo vai ser substituído durante a administração, sem sombra nenhuma de dúvida. Que a gente, inclusive, vai tentar fazer um plantel de secretários, uma equipe boa, que aquele pessoal não pense na política, em ser candidato a vereador ou qualquer coisa, porque isso atrapalha um pouco o desenvolvimento. Nós estamos criando a Secretaria da Juventude e nós vamos ter o maior cuidado para que essa pessoa que vai exercitar o papel de secretário da Juventude seja uma pessoa capaz, um jovem, mas muito capaz e que não tenha pretensões políticas. Muito bem, Reginaldo. Humberto, é possível Santo Antônio de Jesus criar um centro público para a recuperação de pessoas dependentes químicas? Nós temos hoje, infelizmente, Santo Antônio também atingida pelo problema grave do crack. É possível uma administração com seus recursos, com os recursos que pode buscar nas outras esferas de governo, criar um centro público para a recuperação? Faltou vontade política, essa é a administração. Os recursos federais são enormes. Temos mais de 100 programas do governo federal, inclusive para esta área. Não foi utilizado por falta de vontade política na nossa administração. Isso é uma coisa que a gente tem que encarar de frente. Eu estava fazendo uma palestra numa empresa aí, os jovens me perguntaram sobre isso e eu disse isso. Nós vamos encarar de frente essa situação, o governo federal tem um recurso e nós vamos ter a vontade política de resolver isso. Não é só para Santo Antônio. Vamos fazer um centro aqui em Santo Antônio, bater para atender a região. Santo Antônio é uma cidade metrópole e a gente tem que cuidar do povo também da região, aquele povo aqui ao redor de Santo Antônio de Jesus. Problema grave e que nós vamos encarar de frente. Muito bem, nós estamos conversando com o candidato, o senhor Humberto Leite. Candidato, em relação à Praça Padre Mateus, a gente volta aqui a tocar no assunto para saber o que é que o senhor pensa. Muita gente defende, né, o projeto da praça com estacionamento subterrâneo, muita gente diz que ela poderia ser encurtada. No seu plano de governo, qual é o seu projeto? Nós vamos fazer um projeto simples. Quando eu digo um projeto simples, não é um projeto qualquer, mas sem essa pompa de garagem subterrânea. O ego de algumas pessoas é que eles não querem dar o braço a torcer, estão contra uma cidade inteira. O povo queria a praça. O povo quer a praça, era uma praça há 50 anos atrás, foi uma praça na minha época e o povo quer a praça. Então, na nossa administração, vamos fazer o projeto que o povo quer, um projeto térreo, que a pessoa possa circular de um lado para o outro, sem ter que arrodear a praça, porque com certeza ela seria elevada para poder caber o estacionamento embaixo. Então vamos fazer a praça que vocês querem, sobrou para mim, mas eu vou fazer esta praça com muito orgulho, como vou recuperar as avenidas de Santo Antônio de Jesus, vou instalar uma usina de asfalto de Santo Antônio de Jesus, para pavimentar asfalticamente as principais ruas de Santo Antônio de Jesus. Então vocês aguardem, Humberto Leite já prometeu isso no passado, quando foi candidato, e a gente já perdeu tempo demais. Quero enfeitar Santo Antônio de Jesus para que o povo que vem para cá, gastar no nosso comércio, fazer exames nas nossas clínicas médicas, saiam daqui com boa impressão e não com a multa na mão, como está acontecendo agora. Muito bem, nós estamos no oferecimento da Futuros, você encontra a sua antena digital, a Futuros instala e você só paga a sua TV sintonizar. Futuros, especializado em antenas, também Sky Livre, Rua Tiradentes. Nós estamos também no oferecimento, meus amigos, da N Detalhe, sempre com promoções, joias, relógios, alianças de casamento. Um abraço aí para Tico e toda a sua equipe de funcionários. Eternizando momentos. Galeria Moura e em breve tem quiosque ali no Shopping Itaguari. 3631-2146. Também no oferecimento da Traticar, repintura automotiva, seu carro sempre original, BR-101, antes aí do posto Irapuru, 36320235. O Cuiuba e Serginho da Trocar estão à frente aí garantindo serviço top e cobrindo qualquer oferta. Nós estamos no oferecimento também da Sacara, o melhor é o que vende mais, da maior margem de lucro. Seja um revendedor Sacara, 3631-4805. Humberto, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O nosso agradecimento aqui, a sua participação no nosso programa e até uma próxima rodada. Tem tempo.
Eu quero agradecer a vocês que nos ouviram e viram neste momento, dizer que estamos na rua. Vamos levar o nosso grupo à vitória, um grupo ordeiro, é um grupo participativo na história política de Santo Antônio de Jesus e que merece o respeito. Os nossos adversários nos temem, porque sabem que nós somos competitivos, mas nós exigimos o respeito. Eu vou responder à altura às acusações que nos estão lançando. Muito obrigado, meu querido povo de Santo Antônio de Jesus. Vamos às ruas com Humberto Leite, porque o momento é de libertação. Vamos fazer a mudança que todos vocês querem. Votem no 12, votem em Humberto Leite e Faustino para o engrandecimento maior de Santo Antônio de Jesus. Ok, gente, muito obrigado. Nós chegamos aí, não é isso, Reginaldo? Você que esteve à frente do programa, ao final do nosso programa. Com certeza, chegamos ao final do nosso programa, agradecendo também aqui, lembrando a Mário Assis, também no apoio a nossa rodada de entrevistas. Vem aí também uma nova vida, a Clínica Odontomédica Vida também, e agradecendo a todos os nossos ouvintes, você também internauta da TV RBR. Vamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a Deus, o jornalismo da Rádio Andaiá de volta ao meio-dia, com a equipe, e o Levante a Voz de volta amanhã às 6 da manhã. Obrigado, Deus abençoe a todos e até lá, se Ele permitir. Muito bem.